Corrupção, nova fase da Operação Checkout, que apura fraudes na compra de imóveis para o Hospital da Asa Norte. Educação, o Ministério Público destina R$ 1 milhão de multas de condenações de improbidade para 11 escolas públicas. Segurança, policial rodoviário mata homem que portava arma falsa em posto de combustíveis em Planaltina. E mais, você confere uma reportagem especial sobre animais exóticos. Brasília tem veterinários especializados nesse segmento. Boa noite, eu sou Juliana Cury e o Band Cidade segunda edição está no ar com as principais notícias do dia. Seja bem-vindo. Foi deflagrada hoje pelo Ministério Público a segunda fase da Operação Checkout, que tenta desarticular um esquema de corrupção dentro da Secretaria de Saúde da capital. As investigações apontam o superfaturamento e pagamento de propina na compra de imóveis. Nesta fase, comandada pelo Ministério Público, foram cumpridos mandados de busca e apreensão no DF e também em São Paulo. Em Brasília, as ações foram concentradas no Hospital Regional da Asa Norte, o Agarram. De acordo com o MP, há indícios de pagamento de propina a servidores públicos da Secretaria de Saúde da capital. As investigações apontam ainda que os envolvidos no esquema direcionavam a licitação para favorecer a uma das empresas investigadas na primeira fase dos trabalhos. A operação, chamada de Checkout, começou em junho do ano passado para investigar fraudes nas licitações e superfaturamento na compra de macas, leitos de hospitais e outros tipos de mobiliários para unidades da rede pública. O esquema teria começado em 2014. E a Secretaria de Saúde informou que as possíveis irregularidades são da gestão de 2014 e disse que todas as informações solicitadas foram repassadas à polícia. E olha, 27 chefes do Executivo participaram hoje do terceiro Fórum de Governadores aqui em Brasília. O encontro foi coordenado pelo governador Ibanez Rocha. O ministro da Economia, Paulo Guedes, apresentou a proposta de reforma da Previdência elaborada pelo governo federal. O encontro também contou com a participação dos presidentes da Câmara, Rodrigo Maia, e do Senado, Davi Alcolumbre, além dos ministros da Casa Civil, Onyx Lorenzoni, e o general Carlos Alberto dos Santos Cruz, secretário de governo. O ministro Paulo Guedes destacou que a promoção de um pacto federativo descentralizando recursos por meio de reformas no país é o caminho para inverter a pirâmide que concentra recursos nas mãos da União. A repactuação de recursos foi defendida pelo governador do DF, Ibanez Rocha. Para ele, a União não pode ser a única beneficiada pela reforma e precisa ouvir as unidades da federação para que essas não saiam prejudicadas. No fim do encontro, ficou agendado para o dia 19 de março o encontro com o ministro da Economia, Paulo Guedes, aqui em Brasília. Levar a informação ao cidadão tem sido uma tarefa perigosa no Brasil. Pelo menos é isso que apontam dados divulgados pela Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão. Só no ano passado, profissionais e veículos de comunicação registraram 114 ocorrências de violência. O relatório anual da Associação Brasileira de Emissoras de Rádio e Televisão sobre violações à liberdade de expressão relacionadas a 2018 mostra que ser jornalista no país é uma missão arriscada. No ano passado, foram registradas as mortes de 3 radialistas enquanto trabalhavam. Os 3 pessoas de rádio, jornalistas que trabalhavam em emissoras de rádio, fora dos grandes centros, e que foram ameaçados antes de ser assassinados. E justamente ameaçados pela opinião, pela cobertura que faziam muitas vezes críticas de administrações, de prefeituras, enfim. Os números mostram ainda um aumento dos registros em 50% em 2018, se comparado ao ano anterior. Foram 114 ocorrências envolvendo pelo menos 165 profissionais e veículos de comunicação. Em 2017, foram registrados 76 casos. Isso traduz uma cultura que não é democrática, né? A democracia parte sempre do respeito à opinião contrária e da convivência de opiniões contrárias.
Muitos animais de estimação são considerados pelos donos como parte da família. Os bichinhos recebem todo tipo de mimos e cuidados. E isso reflete no mercado de pet shops do país. O setor cresce 17% ao ano e movimenta mais de 10 bilhões de reais. E mesmo para aqueles bichos não muito comuns, o mercado está se preparando. Aqui em Brasília já tem veterinários especializados em animais exóticos. E quem será que tem coragem de criar cobras em casa ou ter uma coleção de pássaros? Nós fomos descobrir. Veja em mais uma série de reportagens especiais que o Band Cidade preparou. Quando pensamos em animais de estimação, vem logo à cabeça aqueles cachorrinhos que brincam com a família toda ou aquele gatinho manhoso. Mas nem todos se lembram desses bichinhos como primeira opção. Algumas pessoas preferem os animais exóticos como companhia. O Lucas, por exemplo, ama esses animais. Na casa dele, as cobras andam assim, livremente pelo quintal, na maior tranquilidade. Pelo menos para elas, né? Eu vou falar para você de casa que nesse momento eu estou com muito medo. Na verdade, eu estou em pânico. E vocês vão entender o porquê agora. Chega mais, Lucas. É por isso aqui. Essa cobra é uma jiboia amazônica. Tem até nome, é o Sebastião. Pertence ao Lucas. Veio de um criadouro no Pará, tudo dentro da lei, tudo regularizado. Eu vou falar com ele aqui agora. Lucas, de onde vem essa paixão por cobras? Tem até outra aí no seu ombro, até levei um susto agora. Então, a paixão por esses animais, elas surgiram muito por conta do que as pessoas falam desses animais. Ele é tratado como um animal, como uma praga do Egito, digamos assim, né? E eu sempre tive uma fascinação, quis saber o porquê que o pessoal acha que esse animal causa tanto mal, né? E eu fui atrás e acabei descobrindo que não é assim. Apesar do medo, eu sobrevivi à experiência com as cobras criadas pelo Lucas. Na casa dele tem cachorros também, mas não existe distinção nenhuma no tratamento dos bichos. Aqui, todo mundo é igual. Se eu pego para me criar, para me cuidar, para me dar amor, o mesmo carinho que eu vou dar para um vai ser para o outro. Então não vai ter diferença dos cachorros para as cobras, né? Para mim todos eles vão ter a mesma atenção. E o Lucas explica que decidiu criar as serpentes justamente para tentar acabar com o preconceito que muitas pessoas têm com esses animais. Eu como criador, eu sinto na obrigação de que se eu tiver a oportunidade de mostrar que ele não é um animal que oferece risco, que não é um animal que vai sair de onde ele está para vir aqui te atacar, que o que ele vai fazer nada mais é do que se defender, se proteger. O Bernardo também gosta de animais exóticos. Ele não tem cobras em casa, mas em compensação, o que tem de pássaros por aqui não é brincadeira. São várias espécies, cores e estilos. As aves dão um espetáculo à parte. Na casa do Bernardo são mais de 50 animais de estimação. A maioria deles é de pássaros exóticos. Aqui no meu ombro, uma cacatua galá, espécie muito rara aqui no Brasil. Tem também uma catatua que está mordendo minha calça aqui, esse é o Francisco. Temos papagaios exóticos, esses aqui são do Congo. Cada um deles pode custar até 60 mil reais. Mas o custo para manter esses pássaros mensalmente não é tão caro. Para você, a manutenção de uma ave é muito mais baixa do que a manutenção de um cachorro. Ele não tem esse cuidado todo de pet shop, não tem cuidado de veterinário tanto quanto o cão, não tem vacinação tantas, então é um animal, um custo bem mais baixo do que um custo de um cão. E a sintonia entre o Bernardo e as aves é incrível. O amor está no ar por aqui. Eu tenho uma atenção a mais. Todos eles são animais pets, né? Então são animais que precisam de atenção. Não são só animais de viveiro que ficam lá para reprodução e decoração, não. Isso são animais que têm carinho, têm um contato diário, como se fosse um cão. Só que é um exótico, né? É um pet diferente. Pelo jeito, não é difícil encontrar quem goste desses animais exóticos. Agora, será que o mercado pet do DF está preparado para atender esses animais também? Fomos descobrir e achamos alguns estabelecimentos especializados. Na loja do Matheus, por exemplo, tem pedra aquecida para répteis, viveiros e até comidas especiais, como baratas e gafanhotos. Tem crescido muito a demanda por esses animais e, consequentemente, de um veterinário, profissionais capacitados e especializados para atender esses animais. Então a gente tem visto agenda lotada. E a demanda é grande mesmo.
Enquanto nossa equipe esteve no local, Matheus atendeu 2 animais. O pequeno jabuti foi examinado com todo cuidado. Em seguida, foi a vez dessa jiboia gigantesca, que estava com uma infecção na boca. Mas calma, vai ficar tudo bem com ela. A gente tenta levar como se fosse cão e gato. Cada espécie tem a sua particularidade. Uns precisam de mais calor, outros de menos calor. Alguns precisam de vacinação, outros não precisam. Então a gente orienta os proprietários que têm interesse em adquirir algum animal, que pesquisem e que saibam das necessidades do indivíduo que eles estão adquirindo, né? Só que para ter animais exóticos como esses é preciso seguir as regras. As aves, por exemplo, devem ter anilhas nas patas que garantem a procedência do animal. E todos os bichos ainda precisam ter nota fiscal. Basta ir à loja, né, que comercializa. Na loja, esse comprador, ele vai ser cadastrado, né, no sistema. E aí basta, ele vai receber uma licença de transporte, na casa dele ele tem que só jogar a chave da licença de transporte no sistema e aí ele vai emitir um documento que a gente chama de certificado de origem. Todo esse cuidado tem um motivo. O tráfico de animais é a terceira atividade ilícita que mais movimenta dinheiro no país. As espécies mais traficadas são as aves e os répteis. O problema é que as penas para esse tipo de crime ainda são muito brandas. A pena ela é de detenção de 6 meses a 1 ano, é uma pena muito baixa e que acaba estimulando as pessoas que comercializam, porque muitas vezes quando a gente conduz o infrator, né, para a delegacia, ele acaba saindo antes do próprio agente, né, porque tem toda a questão burocrática que o agente tem que fazer. Então fica a dica, se quiser ter um animal desse, pense bem e faça tudo dentro da lei. Então, aí sim, é só aproveitar a presença do seu bichinho de estimação. E lembre-se, cuide bem dele, hein? Um acidente grave deixou 5 pessoas feridas, entre elas um bebê de 6 meses. Foi hoje, no início da manhã, na pista que liga São Sebastião ao Jardim ABC, sentido cidade ocidental, no entorno do DF. O acidente foi perto do condomínio Alphaville. Segundo o Corpo de Bombeiros, Elisângela Pontes, de 31 anos, perdeu o controle da direção perto de um balão que dá acesso à região. Depois de capotar, o carro foi parar no gramado que fica à beira da pista. Além da motorista, havia no carro mais 4 pessoas. 3 mulheres de 37, 42 e 49 anos que ficaram machucadas e foram levadas para a unidade de saúde de São Sebastião. Já o bebê, de 6 meses, teve ferimentos mais graves e foi socorrido de helicóptero para o hospital. O atendimento aos feridos foi feito com 6 viaturas e 22 militares. O trânsito ficou interditado por mais de 1 hora para a realização da perícia. E olha só que perigo, quase 10% dos motoristas não usam cinto de segurança e 1/3 não exige que os passageiros usem. O desrespeito à obrigatoriedade do equipamento acontece principalmente no banco de trás. Aqui em Brasília, só no mês passado foram registradas 9.500 infrações por falta de uso do cinto de segurança. O cinto de segurança é de uso obrigatório no Brasil há mais de 20 anos, mas nem por isso é difícil encontrar os ocupantes dos veículos desrespeitando a lei. Tá todo mundo com cinto aí? Todo mundo com cinto. Todo mundo com cinto? É. Né? E o daqui do meio aqui? Cadê o cinto aí do meio aí? Hã? Tá procurando aí? Olha, eu nem lembrei, viu? Nem lembrou do cinto? Vou tentar por aqui. Essa atitude de motoristas e passageiros é comprovada por uma pesquisa realizada por uma concessionária que administra rodovias em 5 estados do país. O levantamento identificou que 10% dos condutores deixam de usar o cinto. O estudo também revelou que 35% dos motoristas não exigem que o passageiro use o cinto. Você não orientou o seu passageiro ali atrás, não? Pô, o cinto? Pô, o cinto. Nem pensei, esqueci. 4 em cada 10 passageiros no banco de trás não utilizam o cinto de segurança. Para auxiliar os esquecidos, alguns veículos já contam com um sensor de cinto de segurança. Se ao sair com o carro o cinto não estiver afivelado, um alerta sonoro é disparado.
A partir de 1º de janeiro de 2020, os novos projetos, veículos novos de novos projetos são obrigados a ter. E a partir de 1º de janeiro de 2021, todos os veículos, independente de projeto novo ou não. Deixar de usar o cinto é uma infração grave, punida com 5 pontos na carteira e uma multa de R$ 200. No ano passado, só a Polícia Rodoviária Federal flagrou 105 mil motoristas e 67 mil passageiros sem o cinto. Outras 20 mil crianças não usavam a cadeirinha. Neste acidente envolvendo um ônibus e um caminhão, 18 ocupantes do coletivo ficaram feridos. Neste outro caso, os ocupantes do veículo foram arremessados após a colisão porque também não usavam o cinto. Há 2 décadas, Tabata vive em uma cadeira de rodas porque não seguiu a orientação. A jovem, que viajava no banco de trás, sem o cinto, ficou paraplégica após o motorista perder o controle e o carro cair em uma ribanceira. Eu fiquei 4 meses internada num hospital, depois 1 mês em outro, fui me reabilitar em Brasília. Meu processo de reabilitação durou 2 anos, entre idas e vindas de hospital, cirurgias e tudo mais. Os 2 que estavam na frente estavam de cinto, só ficaram com a marca do cinto. Tá vendo? O cinto salva vidas. A seguir, o Ministério Público destina R$1 milhão de multas de condenações de improbidade para 11 escolas públicas. A gente volta já já.